Eu nunca acreditei que uma simples oração pudesse mudar tanta coisa. Na verdade, eu nem sei se o que aconteceu naquela noite pode ser chamado apenas de oração. Era mais como um grito silencioso da alma, algo que nasceu no fundo do desespero, mas que acabou se transformando em uma onda de fé, esperança e amor que atravessou fronteiras e tocou milhões de pessoas. Eu lembro exatamente onde estava quando tudo começou. Era uma noite fria, daquelas em que o silêncio parece pesar mais do que o próprio corpo. Eu me sentia perdido, desconectado do mundo e de mim mesmo. Sabe quando a vida parece ter apertado o botão de pausa e tudo o que resta é o barulho da própria respiração? Foi nesse vazio que aquela oração nasceu. Mas o mais impressionante é que ela não ficou comigo. De alguma forma, ela viajou, como se tivesse vida própria. E em poucas semanas, 2 milhões de pessoas estavam dizendo as mesmas palavras que eu disse naquela noite. Pessoas que eu nunca vi, de lugares que eu nunca pisei. Começaram a enviar mensagens dizendo que choraram, que sentiram paz, que algo dentro delas mudou. E tudo por causa de uma oração que eu fiz sozinho, no meio do meu quarto, sem câmeras, sem planos, sem pretensões. Hoje, olhando para trás, eu percebo que essa história nunca foi sobre mim. Foi sobre o poder que existe quando uma alma se entrega de verdade. Sobre o que acontece quando a dor se transforma em fé e quando uma simples frase dita com o coração aberto se torna um farol para milhões de pessoas que estavam na escuridão. Mas antes de te contar como tudo isso aconteceu, eu preciso voltar um pouco. Voltar para o momento em que eu perdi tudo e onde, sem saber, comecei a ganhar algo que o mundo inteiro iria sentir depois. Era uma quinta-feira. Aquele tipo de dia em que o céu parece não se decidir entre a chuva e o sol. Eu tinha acabado de sair de um hospital. Na mão, um envelope com exames. No peito, uma sensação que eu não conseguia explicar. Sentei no banco de uma praça, olhei para o papel e vi um diagnóstico que eu nunca imaginei ler. Não era apenas sobre mim. Era sobre a minha vida inteira. Algo dentro de mim se quebrou. E naquele instante eu não consegui fazer nada além de chorar. As pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, mas tudo parecia distante. Era como se o mundo seguisse girando enquanto eu tinha parado no tempo. Foi ali naquele banco de praça com as mãos tremendo e o coração em pedaços que eu murmurei as primeiras palavras daquela oração. Se o Senhor ainda me ouve, não me deixe sozinho agora. Eu não sabia o que estava pedindo, nem para quem exatamente eu falava, mas havia algo de sincero, cru, humano naquele pedido. E talvez tenha sido por isso que o universo inteiro pareceu escutar. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Pequenas coincidências, encontros inesperados, palavras que vinham de pessoas desconhecidas. Tudo parecia carregar um significado que eu não compreendia, mas sentia. E foi então que eu comecei a escrever. No celular, nas madrugadas em claro, entre lágrimas e café frio, eu escrevi tudo o que sentia. E no meio daquele turbilhão, uma frase se repetia o tempo todo como se viesse de algum lugar além de mim. Tudo o que dói também ensina. Essas palavras começaram a me acompanhar como uma melodia silenciosa, e um dia, sem planejar, eu as transformei em uma oração completa. Não era longa. Não tinha versos perfeitos nem linguagem bonita, mas era real. Era o que o meu coração precisava dizer. E quando eu terminei, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz leve. Diferente da felicidade que depende das circunstâncias. Era uma paz que nascia dentro, mesmo com tudo do lado de fora desmoronando. Sem pensar muito, eu peguei o celular, abri o gravador de voz e falei a oração em voz alta. Só isso. Sem roteiro, sem ensaio, sem planos. Depois publiquei o áudio em uma rede social com a legenda: talvez alguém precise ouvir isso hoje. A postagem ficou ali, esquecida. Durante dias. Quase ninguém ouviu. Mas então, algo aconteceu. Na manhã seguinte à postagem, eu acordei e fiz o que qualquer pessoa faz. Abri o celular. Nenhuma notificação. Nenhum comentário novo. Eu encarei a tela por alguns segundos e dei um sorriso sem graça. Talvez essa oração fosse só para mim mesmo, pensei. E deixei para lá. Mas 2 dias depois algo começou a acontecer. Primeiro uma mensagem. Depois 2. Depois 10. E em menos de uma semana, centenas. Uma delas dizia: eu não sei quem você é, mas essa oração chegou até mim num momento em que eu estava prestes a desistir. Eu ouvi sua voz e comecei a chorar. Senti que Deus ainda estava comigo. Outra dizia: essa oração apareceu no meu feed do nada.
Eu estava deitada pensando que nada mais fazia sentido, quando ouvi e senti uma força que não sei explicar. E assim, de um simples áudio perdido numa madrugada, nasceu algo que ninguém, nem eu, conseguia entender. A oração começou a circular em grupos. Mensagens, vídeos e áudios compartilhados. Cada pessoa que a ouvia sentia algo diferente e compartilhava com alguém que precisava ouvir também. Em poucos dias, milhares de pessoas já tinham ouvido aquelas palavras, e em poucas semanas, 2 milhões. Mas o mais impressionante não foram os números, foram as histórias que vieram junto. Uma mulher chamada Clara, de Minas Gerais, escreveu dizendo que estava há meses sem conseguir dormir desde que perdeu o marido. Aquela noite, enquanto procurava qualquer coisa que a distraísse da dor, ela ouviu a oração. Ela disse que, pela primeira vez em meses, conseguiu chorar de verdade. E que sentiu como se o marido estivesse ali, segurando sua mão. Na manhã seguinte, ela acendeu uma vela, olhou para o céu e sussurrou: "Tudo o que dói, também ensina." Essas palavras começaram a se repetir por todo o canto. Gente escrevia nos espelhos, nas agendas, nas paredes de casa. Havia algo de curativo naquela frase. Algo que parecia despertar uma lembrança esquecida dentro de cada um. A de que a dor não é o fim, mas o início de algo novo. Um dia recebi uma ligação de um amigo que eu não via há anos. A voz dele tremia. "Cara, você não tem ideia do que essa oração fez aqui." Perguntei o que tinha acontecido. Ele contou que o irmão mais novo, que sofria com depressão há meses, tinha ouvido a oração e chorado como nunca antes. No dia seguinte, levantou da cama, abriu as janelas e disse: "Hoje eu quero tentar de novo. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Hoje eu quero tentar de novo." Foi ali que eu percebi algo muito maior do que eu estava acontecendo. De repente, começaram a me convidar para entrevistas, programas de rádio, podcasts. As pessoas queriam saber qual era o segredo da oração, mas eu não sabia o que responder. Não havia segredo algum. Era apenas a verdade, dita de um lugar de dor, mas também de entrega. Quando me perguntavam se eu esperava que milhões de pessoas fossem tocadas por ela, eu dizia a única coisa que fazia sentido: a fé não precisa ser viral. Ela só precisa ser verdadeira. Mas ainda assim, algo dentro de mim dizia que a jornada não tinha terminado. Porque enquanto a oração curava o mundo lá fora, eu ainda estava em guerra por dentro. Com o tempo, comecei a perceber um paradoxo. Quanto mais pessoas diziam se sentir curadas, mais eu me sentia vazio. Era como se a energia que eu havia colocado naquela oração tivesse saído de mim e se espalhado pelo mundo, deixando um espaço em branco aqui dentro. Uma noite, recebi uma mensagem de uma menina de 14 anos chamada Elisa. Ela dizia: "Eu ouvi sua oração com minha mãe. Ela chorou muito. Disse que sentiu Deus pela primeira vez em muito tempo. Mas depois ela olhou para mim e disse: 'Eu quero que você viva tudo o que eu não vivi.'" No dia seguinte, ela se foi. Eu fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Mas no fim da mensagem, Elisa escreveu algo que mudou tudo. Mesmo assim, eu não sinto raiva, porque quando ela disse sua oração, ela sorriu, e eu nunca vou esquecer esse sorriso. Foi naquele instante que eu entendi. A oração não era sobre conforto, era sobre libertação. Ela não existia para tirar a dor, mas para dar sentido a ela. Depois disso, comecei a receber convites para falar em eventos, igrejas, centros, escolas, empresas. Mas eu ainda não sabia o que dizer além daquela oração. Então comecei a contar a verdade. Que ela nasceu de uma noite escura, de uma alma cansada, de um coração que só queria ser ouvido. E quanto mais eu falava, mais pessoas choravam. Não por mim, mas por si mesmas. Porque no fundo todo mundo tem uma oração engasgada, uma súplica que nunca foi dita, uma dor que nunca foi compreendida. E talvez seja por isso que essa simples prece tocou tanta gente. Porque ela lembrava as pessoas de algo que o mundo moderno esqueceu. Que sentir também é uma forma de rezar. A senhora segurou minha mão com firmeza. Havia algo no olhar dela que me atravessou por inteiro. Como se enxergasse além das palavras, além da história, além da própria oração. Ela sorriu e repetiu com voz trêmula: "Filho, essa oração não nasceu da tua boca. Ela nasceu da tua ferida. E é por isso que ela cura tanta gente." Cada uma era um pedaço da minha própria história devolvido em forma de esperança. Cada mensagem que eu lia era como um espelho. E em cada rosto desconhecido eu me via.
As palavras das pessoas que foram curadas pela oração me mostraram algo que eu não tinha percebido. Eu também estava sendo curado, aos poucos por meio delas. Era como se cada testemunho fosse uma pequena faísca acendendo dentro de mim. E quanto mais eu lia, mais eu entendia. A fé é uma corrente. Ela começa em alguém que se ajoelha, atravessa o coração de quem ouve e volta, multiplicada, para quem a espalhou. Eu percebi que a oração nunca foi sobre pedir. Foi sobre entregar. Entregar o controle, a dor, o medo, a necessidade de entender tudo. E por hoje só isso, meus queridos. Uma oração forte e poderosa para vós se refletir.